Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é os resultados da quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, que foi encerrada agora há pouco, essa quarta rodada, e já temos 5 times classificados para a fase de oitavas de finais após essas 4 rodadas disputadas. Temos uma nova goleada, né? Cada dia um 7-1 diferente. Temos times fazendo história e tem times também que estão muito próximos, times tradicionais, né? Muito próximos da eliminação, que é o caso do Barcelona. Cada jogo mais emocionante que o outro, foi uma rodada bem bacana da Liga dos Campeões da Europa. Bora falar dos resultados e da classificação dos 8 grupos e as equipes que seguem já as oitavas de finais, aqui ainda vão continuar a disputa, e lógico, algumas equipes que já deram adeus à disputa que estão eliminadas. Bora falar então dos resultados, grupo por grupo, depois a gente vai começar a falar dos grupos como um todo, né, classificação de modo geral. Grupo A, tivemos a vitória do Napoli para cima do Ajax por 4-2. Com essa vitória, o Napoli confirma a classificação para as oitavas de finais. O Napoli, que é a melhor equipe italiana na Liga dos Campeões, são 4 jogos, 4 vitórias. Que campanha do Napoli, eu não esperava essa campanha do time italiano. E o Napoli bateu o Ajax aí por 4-2, mas uma grande atuação. E o Napoli se classifica com 2 rodadas de antecedência no grupo onde só tem o Liverpool, né, como principal adversário. E tinha também o Ajax, que é uma boa equipe, e o Rangers, que talvez seja uma grande decepção, mas o Liverpool, juntamente com o Manchester City, é a equipe de melhor campanha nessa Liga dos Campeões, 12 pontos em 4 jogos. No outro jogo da chave, o Liverpool, que até saiu perdendo por 1-0 para o Rangers, gol ali marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, virou para 7-1. 7-1 para o Liverpool na Escócia. Destacar aqui 2 jogadores, o Firmino, que está caçando um lugar aí na Copa do Mundo de 2022 no Catar, que fez 2 gols, ele fez o gol de empate, o gol da virada do Liverpool, e deu passe também, deu assistência, e para o Salah, que marcou 3 gols em 10 minutos. Grande atuação de Firmino e Salah, o Salah até levou a bola para casa, e como eu brinquei aqui, cada dia um 7-1 diferente, né? E esse 7-1 aí que garantiu a vitória do Liverpool, que é o segundo colocado, precisa de mais um pontinho para confirmar a classificação para a próxima fase da Champions. Grupo B, um grupo que vai ficar para a história para o Clube Brugge, né? O Clube Brugge faz história ao se classificar num grupo que tinha Atlético de Madrid, Porto e Bayer Leverkusen, o time da Bélgica, que arrancou empate contra o Atlético de Madrid em Madrid por 0-0, segurou o resultado, e o Atlético de Madrid se complica na briga pela classificação na Champions, hein? O time do Simeone, que sempre se classifica, seja de forma tranquila ou na Bacia das Almas, vai precisar ter que pontuar contra o Bayer Leverkusen na Alemanha, secar o Porto, e aí vai ter a decisão, a grande decisão contra o próprio Porto em Portugal. E fica aí nossos parabéns ao Clube Brugge, time aí da Bélgica, que de forma histórica está classificado para as oitavas de finais de Champions League. No outro jogo, o Porto bateu o Bayer Leverkusen na Alemanha, grande vitória do Porto, 3-0, destaque para o Taremi, que marcou 2 gols de pênalti, e o Porto assume a segunda colocação do grupo, só depende dele agora para se classificar para as oitavas da Champions League. O Bayer Leverkusen, que é o para último no grupo. Resultados do grupo 3, mais uma vez o Barcelona corre sério risco de cair na fase de grupos da Liga dos Campeões. Empatou em 3-3 com a Inter de Milão, talvez no melhor jogo da rodada dessa Champions League, dessa quarta rodada, foi um jogaço. O Barcelona saiu na frente com o Dembélé, a Inter voltou no tempo muito melhor e fez 2-1. Depois o Barcelona igualou o placar com o Lewandowski numa bola desviada ali no chute do Leva. E depois, novamente, a Inter ficou na frente. O Barcelona foi lá e empatou de novo um 3-3 novamente com o Lewandowski. Mas é um empate bem preocupante para a situação do Barcelona. Por quê? Na próxima rodada, o Barcelona joga no Camp Nou contra o Bayern de Munique, sendo obrigado a ter que vencer a partida. E tem que torcer para o Vitória Pilsen arrancar pelo menos um pontinho que seja da Inter de Milão em Milão. Caso contrário, se a Inter vencer o seu jogo, o Barcelona estará eliminado, ou seja, a situação é bem delicada. Dificilmente o Barcelona vai conseguir se classificar para as oitavas de finais. Seria o segundo ano que o Barcelona fica pelo caminho, né? Na Champions, ano passado também foi eliminado por Bayern de Munique e Benfica. E dessa vez a Inter de Milão, com esse resultado fora de casa 3-3, consegue um passo importantíssimo rumo à classificação. Falando em Bayern de Munique, o Bayern de Munique também chegou a 12 pontos no campeonato, até uma correção importante. Times de melhor campanha, Napoli e Bayern de Munique, 4 jogos, 4 vitórias. E o Manchester City empatou, daqui a pouco chega no Manchester. Lembrando aí que o Bayern de Munique venceu a equipe do Vitória Pilsen por 4-2, tranquilo em resultado, fez 4-0 ainda no primeiro tempo.
depois sofreu 2 gols no segundo tempo, mas vitória do Bayern de Munique, classificados com mérito, e era muito favorito nesse grupo, o time alemão. Grupo D, grupo mais equilibrado da Champions até o momento, né? Tivemos a vitória do Tottenham por 3-2 para cima do Eintracht Frankfurt, mas vamos destacar a grande atuação do sul-coreano do sul-coreano, o Son, que joga demais. O que esse coreano joga? O cara na área faz gol, hein? O moleque é bom de bola, para ficar de olho na Copa do Mundo, grande jogador, um 3-2, só tem que saiu atrás, né? Tomou um gol do Eintracht Frankfurt também, do jogador asiático, né? Ele abriu o placar, depois o Tottenham virou para 3-1, com destaque para os 2 gols aí do Son, que fez o 3-1 no tempo, ele tomou um gol ali no final, tomou um sufoco, mas o Tottenham venceu. E o Olympique de Marseille, hein, cara, foi jogar contra o Sport em Portugal e venceu por 2-0, tudo bem que o zagueiro do Sport também tomou um amarelo e logo em seguida fez um pênalti ridículo e foi expulso, ele acabou com o jogo do Sport. O Olympique de Marseille começou a Liga dos Campeões com 2 derrotas, agora tem 2 vitórias e volta à briga pela classificação. O Sport foi o oposto, né? Começou muito bem, agora caiu para terceiro no grupo. Falando dos jogos que ocorreram na terça-feira, tivemos Dinamo Zagreb 1, RB Salzburg 1. O resultado foi bom muito para o Milan, porque o Milan perdeu no jogo que tinha contra o Chelsea, jogando no San Siro, mais uma atuação desastrosa de um zagueiro. O zagueiro fez um pênalti e acabou sendo expulso. O Chelsea aproveitou da situação, venceu com um gol de pênalti do Jorginho e um gol marcado pelo Aubameyang. Grupo bem equilibrado ainda, daqui a pouco a gente vai chegar na questão dos grupos, mas o Chelsea fica na liderança do grupo, que já era previsível, e o Milan vai ter que brigar com o RB Salzburg pela essa segunda posição, provavelmente. Grupo F, classificado o Real Madrid. O Real Madrid conseguiu um empate ontem na Bacia das Almas, ficou no 1-1 com a equipe do Shakhtar Donetsk, que saiu perdendo por 1-0, só que o Rudiger empatou de cabeça quase aos 50 do segundo tempo, no último segundo ali dos acréscimos, até ele machucou o rosto, sangrou bastante, gol que deu a classificação para o Real Madrid. Grupo que agora tem como segundo colocado o RB Leipzig, que venceu a equipe do Celtic na Escócia por 2-0, destaque para o gol do maior artilheiro da história do RB Leipzig, o Timo Werner, que fez um gol de cabeça ontem na vitória por 2-0. Pelo grupo G, 2 empates, até um bem surpreendente, né? Falar aí do empate da equipe do Manchester City, que não conseguiu vencer o Copenhague na Dinamarca, 0-0, e destacar que o jogador do Manchester City foi expulso aos 29 do primeiro tempo, e mesmo com um jogador a menos, a equipe não conseguiu furar a retranca do Copenhague, 0-0, ponto que pode ser comemorado pelo time da Dinamarca lá, né? 1-1, 0-0 o resultado final. E o Sevilla, de forma até surpreendente, empatou em 1-1 com o Borussia Dortmund na Alemanha. O Sevilla saiu na frente, mas o Borussia arrancou um empate fundamental para confirmar essa classificação do Borussia. Vai faltar mais um pontinho ali para confirmar a classificação matematicamente. E fechando, que vexame que a Juventus deu, hein? A Juventus perdeu com o Maccabi Haifa, jogando em Israel por 2-0, meus amigos. 2-0 para a equipe comandada aí pelo treinador do Juventus, tá? E vou te falar, hein, cara, que situação, que vexame da Juventus além dos campeões, hein? Que situação. Vitória do Maccabi por 2-0, Juventus muito próximo da desclassificação. E PSG e Benfica ficaram no 1-1 com 2 gols de pênalti, né? Mbappé, com muitas polêmicas, marcou para o PSG, e o Benfica empatou também de pênalti, 1-1, abrindo pela liderança desse grupo, que eu achei que ia ser do PSG com uma certa tranquilidade. Talvez não, hein? Talvez o Benfica pode tomar essa primeira posição aí do PSG. Vamos aguardar. Rapidinho, classificação dos grupos, pra gente falar como é que tá a situação aí, bem rápido. E automaticamente falar que a gente já tá classificado para a próxima fase. Grupo A, Napoli classificado com 12 pontos, seguido pelo Liverpool com 9. Precisa de mais um ponto para confirmar a classificação. O Ajax tem 3 e o Rangers está eliminado com 0. Uma grande decepção até o momento da equipe do Rangers. Grupo B, Clube Brugge faz histórico a classificação do Clube Brugge, com 10 pontos está classificado. Porto em segundo com 6 e Atlético de Madrid com 4 em terceiro, brigam aí pela classificação, e o Bayer Leverkusen ainda tem chance matemática, é o quarto colocado com 3 pontos. Mas tudo indica que vai ficar entre Porto e Atlético de Madrid. Grupo C, Bayern de Munique com 12 pontos, o Bayern de Munique está classificado. A Internazionale de Milão tem 7, está em segundo. Se vencer o Vitória Pilsen, a Inter de Milão estará nas oitavas de finais. O Barcelona tem que secar a Inter de tudo quanto é jeito e ganhar do Bayern na próxima rodada. O Barcelona tem 4. O Vitória Pilsen em 4 já está eliminado. Grupo D, bastante equilíbrio. O Tottenham lidera com 7 pontos. O Olympique de Marseille agora é o segundo com 6. Sport em terceiro com 6.
e o Eintracht Frankfurt tem 4 pontos. Todos eles têm chances de classificação ainda nesse grupo. Grupo E, a mesma situação. O Chelsea lidera com 7 pontos, o RB Salzburg é o segundo com 6, o Milan é o terceiro com 4 e o Dinamo Zagreb também é o quarto, também com 4 pontos. Todos ainda com chance matemática de classificação. Grupo F, o Real Madrid com 10 pontos está classificado. RB Leipzig com 6 e Shakhtar Donetsk com 5 vão brigar aí pela outra vaga nas oitavas de finais. O Celtic com 1 ponto já está eliminado pela questão do critério de desempate, que é o confronto direto. Então, como ele já perdeu os 2 jogos para o RB Leipzig, se o RB Leipzig conseguir mais 1 ponto, ele já não alcança mais o Celtic, e o Celtic não alcança mais em relação ao confronto, e o Shakhtar Donetsk, se vencer do RB Leipzig, vai a 8, e o Celtic, o máximo que pode chegar é a 7 pontos, então automaticamente o Celtic está eliminado. Grupo G, Manchester City classificado com 10 pontos, indiscutível a classificação. O Borussia Dortmund precisa de apenas um empate para confirmar a vaga nas oitavas de finais em 2 jogos. O Sevilla, que tem em terceiro, tem 2 pontos, precisa ganhar os 2, e o Borussia perder os 2, ou seja, bem improvável. O Sevilla começa a pensar muito mais na classificação para a Liga Europa do que para a Liga dos Campeões. O Copenhague é a mesma coisa, está em quarto com 2 pontos, sonha com a Liga Europa ainda. E fechando pelo grupo H, PSG 8 pontos, Benfica 8 pontos, muito próximos da classificação. A situação é bem semelhante, a Juventus tem que ganhar os 2 jogos, a Juventus tem 3 pontos. Para a 9 tem que ganhar do Benfica em Portugal e ganhar do PSG na Itália na última rodada. E torcer para o Benfica perder para uma Maccabi Haifa ou no máximo empatar. E aí vai para o saldo de gols, ou seja, a situação da Juventus é bem complicada, praticamente eliminada. E o Maccabi Haifa tem 3 pontos. Galera, é isso. Resultados da 4ª rodada da Liga dos Campeões. Lembrando que a 5ª rodada só volta no dia 25 e 26 de outubro. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube, Liga dos Campeões aqui. Abraço, valeu!